CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, e todos que nos assistem pelas redes sociais. Hoje o estudo é sobre o livro Recordações da Mediunidade, e nós vamos iniciar fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 19. Instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos. Corrigindo, o item é 18. O Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sob os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a eles como a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela sua universalidade. Querido Mestre Jesus, aqui estamos para mais um dia de estudo. Queremos lhe agradecer, Mestre, por essa oportunidade que nos dá de podermos propagar, divulgar a doutrina espírita. Queremos agradecer também aos espíritos de luz, a todos aqueles que fazem parte da coluna espiritual desta casa, essa casa de amor, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, enfim, todos aqueles que já se encontram presentes nesta casa, nos trazendo a inspiração e a tranquilidade para podermos passar a todos aquilo que Jesus sempre nos ensinou. Assim, Mestre Jesus, pedimos a sua permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Obrigado. Então, em nome de Deus, com as bênçãos de Jesus, sempre em nome do amor, vamos iniciar os nossos estudos. Vem, Adilane, senta aí. Obrigado, Carlos. Nós paramos na página... O complexo obsessão nós já terminamos. Na página 150? Não. Não. Onde é que nós paramos? A premonição, 149. Né? 149. Então vamos lá.
Começa aí. A gente vai voltar um pouquinho. Volta aí. A gente só leu um pedaço do parágrafo da 150, a gente não leu. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? É a pergunta 402 do Livro dos Espíritos. Leia. Vou fazer a pergunta de novo. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, quando o corpo repousa. Pelos sonhos, quando o corpo repousa. Pelos sonhos, ponto. Quando o corpo repousa, vai de novo. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e poder, pôr-se em comunicação. E pode pôr-se em comunicação. Demais espíritos, que deste mundo, quer de outro. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Muito bem. Não estou enxergando nada. Ha sido objeto de muita meditação por parte dos estudiosos dos acontecimentos psíquicos transcendentais os curiosos fenômenos de premonições, pressentimentos e mesmo os de profecia. Frequentemente, cada um de nós é avisado pelos protetores espirituais, durante o sono natural ou provocado, de fatos que mais tarde se realizam integralmente, tais como foram vistos durante aqueles transes. Dar-se-á então o caso de que os sucessos da existência sejam estabelecidos fatalmente por um programa pré-estabelecido no além, programa que nós mesmos, os humanos, podemos ver e analisar, contemplando a sua, por assim dizer, maqueta espiritual durante um sonho, e assim avisados do que acontecerá? É possível que, de algum modo, seja assim. Os fatos capitais da existência humana, provações, testemunhos, reparações e etc., foram delineados com efeito até certo limite, como revela a doutrina espírita, antes da encarnação. Nós próprios, se pretendentes lúcidos à reencarnação, coparticipamos da elaboração do programa que deveremos viver na Terra e, portanto, a ciência de certos acontecimentos a se desenrolarem em torno de nós ou conosco, ficará arquivada em nossa consciência profunda ou subconsciência. Durante a vigília ou vida normal de relação, tudo jazerá esquecido, calcado nas profundidades da nossa alma. Advindo a relativa liberdade motivada pelo sono, poderemos lembrar-nos de muita coisa, e os fatos a se realizarem em futuro próximo serão vistos com a maior ou menor clareza, e ao despertarmos teremos sonhado o que então virá a ser considerado o aviso ou a premonição. O que ela está dizendo aqui? O que foi que nós lemos? Que até certo limite, como ele colocou, porque não é tudo da vida. Então, os pontos capitais dessa existência nós previmos quando escolhemos as provas antes de reencarnar. E isso fica guardado no nosso subconsciente, como ele diz aqui, ou no nosso inconsciente, enfim, fica guardado, fica jazido, né,
aqui jaz fulano de tal, quer dizer, está enterrado ali o fulano de tal, né? Está escondido ali debaixo da terra, não é assim que está no túmulo? Aqui jaz o corpo de fulano, deveria ser, e não fulano, né? Só está o corpo físico. Então jaz em nossa mente, está escondido, alguma desses pontos capitais. E quando a gente dorme, a gente relembra, porque o espírito toma consciência da sua existência anterior, né, e o que ele previu para o futuro. Então ele tem como se fosse uma ciência, que se chama de premonição, daquilo que vai acontecer. Entendeu? Isso é bem claro. Mas vamos continuar com o raciocínio, porque não é só isso, né? Isso aí é parte dessa premonição. É evidente que tais possibilidades derivam de uma faculdade psíquica que possuímos, espécie de mediunidade, pois a premonição não existe no mesmo grau em todas as criaturas, embora seja disposição comum a qualquer ser humano, a qual, se bem desenvolvida, poderá conceder importantes revelações e provas de intercâmbio humano-espiritual, tais como as profecias de caráter geral, a se cumprirem futuramente, ou mesmo a de caráter restrito ao próprio indivíduo e a outro que lhe sejam afim. Alguns casos de premonições pelos sonhos parecem mesmo tratar-se de interessante e bela faculdade denominada onírica, a mediunidade pelo sonho, tão citada na Bíblia e tão comum ainda hoje. Em importantes obras espíritas de absoluto critério, vemos esse fenômeno investigado, estudado e descrito por eminentes pesquisadores dos fatos relacionados com a alma humana e suas forças de ação. Os fatos modernos de premonições já não poderão causar sensação, embora continuem despertando interesse e apenas vêm para testemunhar os poderes espirituais que conosco carregamos e as relações com o mundo dos espíritos desencarnados. Então, como ele está dizendo aqui, isso está em todos nós, na verdade todo mundo tem, porque você tem como espírito lembrança. Você sabe o que você escolheu para você. Como espírito, muitas vezes você vê até o que vai acontecer, quando ele chama aqui para o coletivo, as profecias. Então ele diferenciou, dando o nome de profecia, quando alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, vamos pegar uma coisa comum. Está uma discussão aí, quem será o futuro presidente da República? No mundo espiritual eles já sabem. Ele já sabe. Porque isso é fundamental para aquele indivíduo, ele previu isso, ele já sabe. Foi dado a ele como uma oportunidade dele reparar. Dirigir uma nação não é fácil. Faltas que ele tem com a coletividade, e eu digo reparar faltas, porque nós somos espíritos em provas e expiações, a não ser que venha um grande missionário para fazer com que as leis que deveriam ser criadas, que devem ser criadas, fazer transformações grandes, profundas na sociedade. Mas todos eles vêm com esse intuito, no fundo todos vêm. Uns conseguem, outros não. Uns falem. Vai falir, como faliu alguns. Outros conseguem atender em parte aquilo que ele se comprometeu, assim como é com a nossa vida individual. A gente cumpre em parte aquilo que se comprometeu, muitas vezes a gente falha em quase tudo, permanece estacionado. Os espíritos dizem que milhares, milhões de médiuns vêm e voltam da mesma maneira, né? São raros aqueles que conseguem vencer em nos seus compromissos. A Dona Ivone, né, que a gente
o tempo inteiro você estava fazendo a prece, eu lembrando dela, pedindo para ela me inspirar, porque precisava de um pouco de calma para eu entrar aqui no estudo. Às vezes a gente se aborrece com algumas coisas, né, e mexe com a gente. Aí a gente pedindo calma aqui a ela. Ela cumpriu inteiramente, né, do nosso ponto de vista, aquilo que ela se comprometeu. Do ponto de vista dela, eu não sei, mas para nós, ela cumpriu, ela trabalhou muito, ela fez muito pela doutrina espírita, estamos aqui estudando. Mas vamos voltar a um presidente da República. Então já sabe, ele trabalhou isso antes de reencarnar. Olha, em tal época você assumirá a direção de uma nação, por diversos motivos, Pronto, não vamos entrar no detalhe, ou porque faliu, ou porque vem para fazer, mas o objetivo, olha só, é uma missão, não é uma tarefa comum, é uma missão, e muito complexa, muito difícil, que ele vem, ele é voluntário para isso, ele foi voluntário, foi escolhido. Olha lá o Napoleão Bonaparte, quando o médium pergunta por ele, ainda estás aí, enviado de Deus, né? Naquela mensagem que o médium português, o Fernando de Lacerda, traz, uma belíssima mensagem. Ele responde assim, escolhido ou enviado? Fica aí para estudar, depois a gente conversa. Ele responde, ele pergunta, né? Ele pergunta assim, enviado não, escolhido. Aí o Fernando de Lacerda responde, mas não é a mesma coisa? Ele diz, não é a mesma coisa. Escolhidos somos todos nós. Escolhido foi Alexandre, César, Napoleão. Enviado? Jesus. Aí ele vai falando de Jesus. Ele faz uma diferença daquele que é enviado, daquele que é escolhido. Muito, muito bonito, muito interessante. Então, antes dele ser escolhido, ele sabe o que ele tem que fazer como espírito. Quando chega aqui, que você esquece, você tem um livre-arbítrio de agir ou não, você vai fazer ou não aquilo que você se comprometeu. Mas surgiu para ele ali a presidência da República, dirigir uma nação. Ele pode num sonho, ele pode ter sido num sonho avisado disso. Ele pode ter visto, poxa, eu vou me candidatar porque eu tenho um compromisso já assumido anteriormente. Então, ele como espírito, ele sabe, ele pode não sonhar, ele também pode não ter essa premonição, ele pode ter ou não pode ter. E o que vai interferir, o que vai dizer se ele pode ou não ter essa premonição? O organismo. A mediunidade não está erradicada no organismo? Eu, por exemplo, eu nunca lembrei de nada, de sonho nenhum. Nunca lembrei de sonho nenhum. No fundo, tinha a ideia, às vezes quando depois, principalmente, de montar uma casa espírita. Então, significa que a ideia veio de fora, através de intuição. Agora, eu ver, sonhar, nunca, porque eu não sonho, não vejo, não sonho. Por isso que você também não tem. Você que eu digo, vocês que não lembram de nada, por causa de organismo, não tem. Está muito quente. Mas todos nós sabemos o que vai fazer. Quando você em sonho vê isso já foi previsto na sua vida. Isso já está previsto. Tem alguma coisa errada aí. Não é, me dá aqui. Mas está errado vocês desculpem em casa. Não é isso. Daqui. É o que eu... Agora que vai. Então, vocês entenderam
Entendeu? Eu enrolei. Não está previsto. Agora, não é tudo que acontece na sua vida que está previsto acontecer. Você tem um livre-arbítrio. Estava previsto você ser o presidente da República, mas você não quis. Estava previsto você trabalhar na doutrina espírita como médium. Você não quis. Então, tanto o compromisso coletivo quanto o compromisso individual, você pode negar. Você pode não querer. Agora, aquele compromisso lá é grande, hein? Aquele lá é difícil de você não assumir. Fala. Mas mesmo assim, a gente sente quando tem coisas que são marcantes. A gente pode não querer, mas a gente consegue. No fundo, a gente sabe, né? Eu vou trazer aqui para o médio. Eu peguei um exemplo aí da presidência, porque está essa briga toda aí, né? Para quem vai assumir. Mas a gente tira aqui pela casa espírita. Quantos médios abandonam e a gente fica com uma pena? A gente sente até uma dor. Porque você vê que aquilo seria bom para aquela pessoa. Ela não é obrigada, mas ela abandona por ela faz, na verdade, uma troca por uma futilidade do mundo. Ela deixa de fazer uma realização espiritual, deixa de ter uma realização espiritual por ter um prazer mundano. E o que a gente vê é que no futuro vai se arrepender. Vai se arrepender. Mas o que a gente pode fazer? São compromissos que assumimos, mas chega aqui e a gente não quer. Sofre a vida toda, mas não assume, né? Quantas pessoas já vêm aqui com idade avançada e sofrem ainda pela mediunidade, tem doenças que foram ocasionadas pelo não uso da mediunidade que ela pediu, e por isso tem consequências, já que ela pediu, porque todos nós pedimos. E chega aqui o livre-arbítrio faz com que você não trabalhe com os espíritos. Mas enfim, isso é para tudo na vida. Você pode lembrar ou não. Agora, muita coisa também da vida, você tem o seu livre-arbítrio. Não estava previsto. Como está no livro dos Espíritos, não é porque uma telha bateu na sua cabeça, um caco bateu na cabeça, porque aquilo estava previsto. Agora, se caiu e te tirou a vida, aí é diferente, aí é um ponto marcante, né? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Pega o microfone para quando vocês falarem, você que pergunta sempre, Carlos. Leon Denis, vai, Adilane, ou vai escrever? Não. Leon Denis. Leon Denis, por exemplo, o eminente colaborador de Allan Kardec, tantas vezes por nós citado nestas páginas, a cuja dedicação à doutrina espírita, tantas belas e elucidativas lições, devemos no seu importante livro No Invisível. Oferece-nos excelentes casos desse fenômeno, casos rigorosamente comprovados pelos acontecimentos posteriores e ocorridos com personagens importantes da história. Transcreve ele valiosas citações de outros autores no capítulo 18. No capítulo 13, sonhos premonitórios, clarividentes, pressentimentos. Nos sonhos são com frequência registrados fenômenos de premonição, isto é, comprova-se a faculdade que possuem certos sensitivos de perceber durante o sono as coisas futuras. São abundantes os exemplos históricos. Isso aqui é Leon Denis trazendo sonhos de personagens importantes da história. Plutarco foi um historiador,
Aí ele coloca aqui entre parênteses, vida de Júlio César. Estava falando de Júlio César. Faz menção do sonho premonitório de Calpurnia, mulher de César. Ela presenciou durante a noite a conjuração de Brutus e Cássius e o assassínio de César, e fez todo o possível por impedir este de ir ao Senado. Isso é conhecido, né? Vocês conhecem isso, né? Calpurnia, a mulher de César, ela sonhou que o seu marido ia ser assassinado, viu todo o complô que fazia Brutus e Cássius, né? A conjuração, e ela fez de tudo para impedir, não vai, mas ele teimoso foi, e foi brutalmente assassinado, traído, né? Eu acho que para pegar César, ele, grande guerreiro que ele era, só na covardia, e muitos, aí não deram chance para ele reagir, né? Depois saíram correndo. Que tristeza, né? Quanta covardia. Quanta covardia. Sabia que eu fico triste quando eu leio isso? Me dá uma tristeza de ver a covardia do homem, né? Juntaram lá vários senadores, vários, inclusive Brutus. Tem uma piadinha que na verdade é uma piadinha. Não, isso não é fato histórico, é uma piada. Então eu abro aspas para a piada. Diz que ele olha para Brutus e diz assim, até tu, Brutus, né? Isso é uma piada. Ele não falou isso. Mas Brutus era um filho que ele teve de criação. E ele foi um dos conspiradores da morte do próprio pai adotivo. Um ingrato, né? Um ingrato. Com certeza ele queria dinheiro, posse. Claro, queria o poder, queria dinheiro, né? Se juntou a um grupo e vamos tirar ele que você vai ficar bem. Mas esse espírito deve estar até hoje por aí rodando, né? Para fazer isso é uma pessoa sem caráter, covarde. E o covarde e o sem caráter, ele não se apruma logo numa vida, né? Vai ter que demorar. Fico triste quando vejo essas cenas de covardia. Por isso que aqui na casa a gente pega duro com as fofocas, com as intrigas. E temos que estar bastante atentos, porque vem gente de outras casas e trazendo os seus vícios. E a nossa casa é uma casa nova e a gente deve prezar pela idoneidade moral de cada um dos trabalhadores da casa. Então a gente, quando tiver que falar alguma coisa, ser sincero, conversar, resolver e nunca fazer como Brutus fez, né? Que é uma grande covardia. A gente hoje só não enfia a espada no outro, muitos, né? Pelas costas, porque vai preso, mas mete a língua por trás, né? Pode-se também ver em Cícero de Giovanniccione o sonho de Simônides em Valério Máximo, o sonho premonitório de Atério Rufo e o do rei Creso, anunciando-lhe a morte de seu filho Atis. Eu não sei desses fatos históricos aqui. Já tinha que pesquisar, cada um que se interessar para saber quem foi, como é que foi o sonho de Simônides. Só se a gente vê aí no celular, a gente... Deixa eu botar aqui para ver se tem, só por curiosidade, o sonho de Simônides. Vou colocar aqui, sonho de Simônides. Sabia nem escrever. Sonho. Eu estou daqueles que ficam assim, ó. Simônides, não é Simônides, ou Simônides, é em grego, tal.
Vamos ver o que diz aqui. Simões de Céus, por Guilherme Feijó. Embora seja quadricerno. Muita coisa aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Em seus comentários, refere Montreuil que assistiu em sonho na véspera do acontecimento a morte do rei Henrique II da França, traspassado por um golpe de lança que num torneio lhe vibrou Montgomery. Poxa, num torneio o cara perder a vida brutalmente, né? Sully, em Memórias, afirma que Henrique IV da França tinha pressentimento de que seria assassinado em uma carruagem. Fatos mais recentes registrados em grande número podem ser comprobatoriamente mencionados. Esse aqui é bom. Abraham Lincoln, vai Adilane. Não, pode continuar. Abraham Lincoln sonhou que se achava em uma calma silenciosa, como de morte. Essa aqui é bem conhecida, porque é mais recente. Unicamente perturbada por soluços. Levantou-se, percorreu várias salas e viu, finalmente, ao centro de uma delas, um catafalco em que jazia um corpo vestido de preto, guardado por soldados e rodeado de uma multidão em prantos. Quem morreu na Casa Branca? Perguntou Lincoln. O presidente, respondeu um soldado. Foi assassinado. Nesse momento, uma prolongada aclamação do povo o despertou. Pouco tempo depois, morria ele assassinado. Interessante, esse é bem conhecido, né? Quer dizer, ele já sabia, já estava no programa reencarnatório dele, morrer assassinado. A gente teme aí pela vida do presidente, né? Pelas circunstâncias em que as coisas estão acontecendo. Mas vamos aqui. Continua aí, Adilane. Prosseguindo nas interessantes relações dos fenômenos aqui citados, Leon Denis lembra ainda um dos mais importantes, referido pelo astrônomo Camille Flammarion, em seu livro O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. O sensitivo aqui é o senhor Berard, antigo magistrado e deputado. Obrigado pelo cansaço durante uma viagem, a pernoitar em péssima estalagem situada entre as montanhas selváticas. Ele, senhor Berard, presenciou em sonho todos os detalhes de um assassino que havia de ser cometido 3 anos mais tarde, no quarto que ocupava, e de que foi vítima o advogado Victor Arnaud. Graças à lembrança desse sonho é que o senhor Bernard fez descobrir os assassinos. Caramba, sonho bom esse, né? Cita também o caso romântico de uma jovem irmã de caridade, que viu em sonho um rapaz, para ela então desconhecido, com quem depois se havia de casar-se. Graças a esse sonho, ela se tornou Madame de Bellorier. Todavia, as obras mediúnicas espíritas e as obras clássicas do espiritismo, particularmente, advertem que muitos detalhes, acidentes mesmo, enfermidades, contratempos, situações incômodas e etc.,
não foram programados no além, por ocasião da reencarnação do indivíduo que as sofre, decorrendo então na Terra, em vista da imperfeição do próprio planeta, ou por efeito do livre arbítrio do indivíduo, que o poderá agir de forma tal, durante a encarnação, a criá-los e sofrer-lhes as consequências. O homem possui vontade livre, e se não se conduz à altura da sensatez integral, poderá mesclar a sua existência de grandes penúrias que seriam dispensáveis no seu presente roteiro, e que por isso mesmo serão apenas criação atual da sua vontade, mal orientada, e não programação trazida do espaço Então, como fatalidade. o que nós falamos, o indivíduo comete um crime, ele não planejou ser assassino, ninguém planeja vir como assassino, então não estava previsto, foi o livre-arbítrio dele. O indivíduo roubou, ele nasceu para roubar, ele é um ladrão. Não, ele tinha tendências ao roubo, né, e veio e faliu. A gente veio para progredir. Se você rouba, se você assassina, e por aí vai. Estou falando vícios, grandes vícios, né, que provocam grandes dores, mas também outros vícios que você prejudica somente a você. Você não veio para isso. Você não veio para falar mal de ninguém. Você veio para ser um homem de bem. Você, como espírito, sabe disso. Você veio para progredir. Então tem espírito que vem aqui e só para fazer o mal. Tem espírito que é mal e continua fazendo o mal. Ele não está retroagindo, retrogradando. Ele está fazendo aquilo que ele sempre fez. Ele continua mal e não quer melhorar. Né? A gente teve há pouco aí exemplos aqui na casa, bem pertinho, de pessoas que tinham tudo para trabalhar no bem, mas opta pelo vício, o vício da bebida, o vício das drogas, opta pelo mundo, o vício do sexo. Então, envolve tudo isso, um médium com potencial grande, mas faliu. Como será esse médium quando retornar, esse espírito quando retornar à pátria espiritual? Será considerado um médium falido. E vai sofrer por isso. E quando que ele vai retornar para dar continuidade à sua caminhada? Né? Só Deus sabe. Quando a gente estuda ali no livro, eu acho que é o Mensageiros, mas Mensageiro segundo, primeiro, como é que é? É o Nosso Lar, Mensageiro e Missionário, é no Mensageiro mesmo. A mãe vem intervir pelo filho, que tinha falido como médium. E ele ainda tinha ele entrava em crise pelas falhas que ele teve como médium, ele cobrava. E o guia diz assim, a mãe vai pedir para o guia, a minha amiga, ela está retornando à Terra, ela já retornou à Terra, é muito amiga nossa, ela se propôs a receber o meu filho, o fulano, né, como filho lá na Terra para ele se recuperar. E ele já estava em Nosso Lar há 20 anos, fora o tempo que ele passou em região umbralina. E o instrutor diz assim, não, ele precisa esperar mais um pouco, precisa se conscientizar, não é hora dele voltar. Então, olha quanto tempo a gente estaciona, permanece estacionado por não utilizar bem a mediunidade. É o caso da nossa irmã. A gente lamenta por isso? Lamenta.
ela vai conseguir vencer ainda na vida? Só Deus sabe, mas tudo indica que não. Não quer. Gosta do vício. Se envolveu no vício. Está difícil de sair. Aí mistura tudo isso. Programação teve. Pela ostensividade da mediunidade, estava com a programação pronta. Teve o livre-arbítrio de não querer. É lamentável. Entendeu, Carlos? E por aí vai. Continua, Dilane. Servindo-nos no direito que a ciência espírita concede ao seu adepto de procurar instruir-se com os seus guias e amigos espirituais sobre o ponto ainda obscuros da mesma, como o fenômeno das premonições, para as quais não encontramos explicações satisfatórias em nenhum compêndio espírita consultado. Certa vez interrogamos o amigo Charles sobre a questão. Perguntamos valendo-nos da escrita. Podeis esclarecer-nos sobre o processo pelo qual somos avisados de certos acontecimentos, geralmente importantes e graves, a se realizarem conosco, e que muitas vezes se cumprem, como vimos em sonhos e em visões? Perguntou ela ao Charles. E ele respondeu: existem vários processos pelos quais o homem poderá ser informado de um outro acontecimento futuro importante da sua vida. Comumente, se ele fez jus a essa advertência ou lembrete, pois isso implica certo mérito ou ainda certo desenvolvimento psíquico de quem o recebe, é um amigo do além, um parente, o seu espírito familiar ou o próprio guardião maior que lhe comunicam o fato a realizar-se, preparando-o para o evento que geralmente é grave, doloroso, fazendo-se sempre em linguagem encenada ou figurada, como de uso no invisível, e daí o que chamais avisos pelos sonhos, ou seja, sonhos premonitórios. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Isso aí, ele pode ser comunicado como advertência, lembrete, porque ele tem um certo mérito para isso, um certo mérito, ou ainda um desenvolvimento psíquico. Para mim não adianta, porque eu não consigo sonhar mesmo, ninguém vai me avisar, porque o meu organismo não permite isso. Mas o da Dilane já permite, então ela pode, pelo mérito dela, o esforço que ela tem feito para ser uma pessoa de bem, um homem de bem, ela tem o sonho premonitório, Mas tem isso os não é avisos. Isso não é mérito, não. Mérito é o esforço que você faz. Ah, tá. O mérito é isso, é diferente de uma conquista. Isso é mérito. A gente está aqui na fase do mérito. Isso é dor mesmo. Aí você vê determinadas situações que vão acontecer e que muitas vezes são dolorosas. Mas o que você tem que ter cuidado agora, você abre aqui a internet aqui, tem um monte de premonição, né? Um monte de gente aí, pastores, evangélicos, católicos, espíritas, um montão. Mensagem de fulano, de gente importante. Pois é, aí a gente tem que seguir o evangelho. Nós espíritas temos que seguir o evangelho. Verificai se os espíritos são de Deus. Haverá falsos cristos e falsos profetas. É ou não é? Então a gente tem que verificar muito bem. Não é porque a pessoa sonhou, como está lá, sonhei. Poxa, mas você tirou foi da sua cabeça. Eu não te disse nada em sonho. Não é assim que está escrito ali em Ezequiel? Tive um sonho. Olha, mas esse sonho foi da tua cabeça, não tem nada com isso. Então a gente tem que ter cuidado com esses falsos
profetas, quer dizer, falsos médiuns. São mais perturbados do que do que ter sanidade, do que sãos, né? Continua, Dilane. Continua, senhor. Ah. Está aí no meio. De outras vezes, é o próprio indivíduo que, recordando os acontecimentos que lhe serviriam de testemunhos reparadores perante a lei da criação, delineados no mundo espiritual, às vésperas da reencarnação, os vê, tais como acontecerão. Assim, os casos de morte, sua própria ou de pessoas da família, desastres, dores morais, etc. O meu pai desencarnou já tem 32 anos e ele teve o desencarne brutal, ele foi assassinado. Quer dizer, ninguém espera ser assassinado, né? Ele foi assassinado. Não vou entrar aqui nos detalhes do crime, tá? Porque pesa eu dizer. Mas uns meses antes, uns 2, 3 meses no máximo antes, ele falou, conversando com os vizinhos ali, que ele era muito popular, conversava ali naquelas casas de rua antiga, né, que você bate papo com o vizinho, né? Ele falou como ia morrer. Ele falou. E o pessoal disse, que isso, seu Milton? Ele era Milton, eu sou Newton, ele era Milton. Que isso, seu Milton? Fala uma coisa dessa não, isso vai acontecer não. O papo continuou, parou por ali. Depois que aconteceu, aí os vizinhos avisaram. Interessante, né? É o que ele está dizendo aqui. Então, estou contando algo que aconteceu bem pertinho da gente. E o interessante também, que nos dias, você vê que estava previsto mesmo, ele precisava passar por aquilo. O circuito fecha, nos dias que se aproximavam a sua morte, do acontecimento, ele começou a ouvir a voz da irmã chamando por ele. E ele perguntava para minha mãe, a minha irmã está me chamando, você não está escutando? Ela, que isso, meu, tu vai dormir, não tem ninguém te chamando. Era de noite, de madrugada, minha mãe querendo dormir, ele perturbando ela está me chamando. Então tem alguém imitando a voz dela. E ele saía da cama, era uma casa grande, ele se escondia atrás da casa e falou assim, eu vou pegar essa pessoa que está me importunando, eu vou pegar. Ele ficava de noite, ele levantava, passou a dormir no quintal, por causa disso. Meu pai era um paraibão forte pra caramba e corajoso. Então ele botou a rede lá no quintal, nos fundos, falou assim, eu quero ver quem vai vir aqui, que eu vou pegar quem é que está me chamando. E acabou sendo assassinado. Então já sabia, o espírito sabia. Ele no corpo, o homem não sabia, mas o espírito sabia. Fala. Não poderíamos então dizer que é um caso de premonição? Como ele acabou de dizer aqui, era premonição. Pode vir através de um guia, de um amigo, mas pode acontecer que o próprio espírito relembre aquilo que vai acontecer com ele. Ali tudo indica que foi ele que estava lembrando e estava chegando a hora, aí a irmã dele, que já era desencarnada, e dizia, é a voz da minha irmã. Estão imitando a voz da minha irmã que já morreu. Aí o espírito já sabia, começou a chamar o nome dele. Interessante, né? E a outra situação é, tirando... Ele já era médium e escutava, né? Ele já era médium. Já era médium, mas não acreditava, ele era católico. Ah, tá. Ele não acreditava. Se ele fosse espírita, ele ia dar uma certa atenção para isso, né? Talvez ele Ele era viveria católico. mais. Hã? Dessa vez vem com mais mediunidade. Talvez ele viveria mais até. Talvez viveria até mais, vivesse fosse até mais. espírita. Eu não sei, antes de você falar, será que se César tivesse dado ouvido a Calpurnia, ele ficaria no poder mais um tempo? É, com certeza. Se ele se, né? É exatamente isso que eu vou me referir. Excluindo as situações em que
como você disse, ninguém está aqui e pode adivinhar que vai sofrer um homicídio, excluindo o caso daqueles que optaram pela marginalidade. Eles sabem que um dia poderão ir, poderão até nem ir, mas eles já sabem que um dia, numa troca de tiros, porque a marginalidade vai haver o confronto com as forças do Estado. Então, ele sabe que ele poderá ir. Excluindo essa situação, na realidade, no mundo espiritual, é uma situação prevista, como, por exemplo, que aconteceu com seu irmão. Já Meu era pai. uma situação... Meu pai. Desculpa, seu pai. Porque ele teve uma premonição. Sim. A partir do momento que ele tem a premonição, significa que já estava estabelecido. Eu pergunto, havendo a premonição, se não seria um caso que já estaria pré-estabelecido aquele acontecimento. Muito bem. Boa pergunta. Eu já estava entendendo a sua pergunta desde o início. Então, vou te fazer uma outra pergunta antes de te responder. Será que Judas veio com a missão de trair o Cristo e entregar Jesus? Não. Não. Nós falamos, ninguém vem para fazer o mal. Lembremos de Jesus. O escândalo há de vir, mas ai daquele que é motivo de escândalo. Eu costumo contar ou relembrar um fato que está ali, que o Chico escreve, não sei se a Vida escreve, ou é o... Como é que é o nome desses livros de mensagens dele, de vários espíritos. Ele conta ali um caso muito rapidinho, está em cima da hora, e eu vou contar bem rápido, porque tem a outra aula em seguida lá de vocês. O camarada fez o seguinte, ele ganhou, o pai morreu, e o pai deixou uma herança enorme para ele. Só que ele tinha um irmão bastardo. Sabe o que é bastardo, né? Sei, O pai teve filho com outra mulher. E a herança tinha que ser dividida entre ele e o irmão. Ele falou assim, não vou dar para o bastardinho não. O bastardinho tinha uns 12 anos mais ou menos. Ele disse, não vou dar isso não. Chamou os mordomos, que tinha mordomo, era muito rico, tinha muita coisa. Falou assim, olha só, vocês conhecem essa história? Para você eu já contei aqui, que eu já falei uma vez. Você também já ouviu, não já? Já. Mas ele chamou, já que você não ouviu, eu vou contar bem rapidinho. Já que você, olha, eu vou te dar um bom dinheiro, vocês vão ter a independência financeira de vocês vão sair daqui. Leva o meu irmão para dar uma voltinha aí pela fazenda, pelo sítio, pelo mato. Dá um tranco nele, joga num poço daquele lá, que tem cheio de piranha, de peixe ali dentro. E vamos resolver isso de uma vez. Os mordomos toparam. Foram para um passeio, chamaram o moleque, levaram a filha, que tinha uns 14 anos, e foram lá. Passeando, deram um tranco nele, ele caiu dentro de um poço. Morreu ali. A polícia não tinha a técnica que tem hoje, considerou-se um acidente, ganhou o dinheiro e... Isso foi há mais ou menos, quando ele escreveu o livro, uns 300 anos atrás. Lá em Portugal. 300 anos depois, demorou tempo, hein? Algumas encarnações. A família se reuniu lá no norte do Brasil. Estava lá o casal de mordomos, o filho a filha com aproximadamente 14 anos, a mesma menina, e o menino de 12 anos de idade, mais ou menos 12 anos de idade, que era o mandante. Ao atravessar um rio daqueles no meio do mato, a canoa tombou porque ele se desequilibrou e ele foi devorado pelos peixes dentro d'água, na frente dos pais da irmã, que ficaram apavorados. Precisou alguém empurrar ele? A lei se cumpre. A lei se cumpre. Então, quem caiu dentro do rio foi o mesmo que mandou empurrar o bastardinho.
A lei se cumpre independente do homem. O homem não precisa ser um instrumento da lei. Se eu fiz mal a você e você me perdoar, você segue em frente. Eu vou responder à lei. Se você não me perdoar e me perseguir e me fizer mal, você está fazendo isso voluntariamente. Porque se você sofreu lá atrás, porque você precisava passar por aquilo. E eu fui o motivo de um escândalo. Eu quis ser o chicote. Agora, se você quiser ser o chicote, aí o problema é seu. Imagine se Jesus fosse atrás de Judas para se vingar. Ou se Jesus tivesse que voltar para Judas de reparar o mal que ele fez. Não é cabível. Então ninguém vem com a missão de matar, de fazer o mal. A gente falou isso no início aqui. Né? Vamos encerrar, porque está na hora de vocês. Acho que tem que terminar só esse parágrafo aqui, né? Não, pode encerrar. Então vamos lá, vamos parar aqui. Podeis esclarecer-nos sobre o processo pelo qual somos avisados pelos sonhos? Está nessa pergunta. Vamos parar aqui, eu vou botar um pontinho Dia aqui com a 11, caneta. né? Na página 153. Podeis esclarecer, né? Para a gente entender isso É aqui. dia 11, né, Andressa? Dia 11, é. E daqui a pouco a Dona Ivone vai contar um caso, né? Um caso que aconteceu com ela. Vamos fazer a nossa prece. É interessante esse aqui, que ela vai contar um caso interessantíssimo aqui. Como é bom estar aqui em nossa casa, como é bom, Senhor, estudando, trabalhando, a gente se acalma, a gente se revitaliza, a gente se alimenta espiritualmente. Muito obrigado pelos benefícios que recebemos nesses estudos. Benefícios que vêm dos amorosos amigos espirituais. Obrigado a essa casa de amor por tudo, não somente o conhecimento, mas os benefícios físicos para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Gratidão, a nossa gratidão por tudo. Obrigado, Senhor, obrigado, o Criador. Em nome da direção espiritual da nossa casa, representado pelo irmão altivo, em nome da Dona Ivone, do Charles, dos seus guias espirituais que a ajudaram nesse estudo, Dr. Bezerra, em nome das nossas mães amigas, em nome do amor, do nosso amor, em nome do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje, em torno do livro Recordações da Mediunidade. Que assim seja.